tudo bem com você? Então, vem com a gente para mais um estudo de gramática. E hoje nós vamos ver a continuação, a parte 2 dos adjetivos. E vamos descobrir então o plural dos compostos, gênero, flexão e exemplos. Pegue seus cadernos e vamos lá! O que veremos então neste vídeo? Caso você deseje ir direto para algum ponto, dê uma olhada ali embaixo na descrição do vídeo e escolha no índice o tema que mais te agrada ou que você deseja ver sem precisar assistir o vídeo todo. Mas, caso você deseje assistir o vídeo completo, é só continuar aqui com a gente. E o que vamos ver afinal? Então, primeiro vamos fazer uma breve revisão da aula anterior para recapitular. Depois falaremos dos gêneros dos adjetivos, que é novo, também do plural dos adjetivos, da flexão e do grau comparativo superlativo de algumas palavras em específico. Vem com a gente então! No capítulo anterior, na parte 1, então, nós vimos o seguinte: conceitos de adjetivo e os significados dele na frase. Então, nesse caso aqui, o gato preto é o nosso amuleto da sorte. Nesse caso aqui, preto é um adjetivo que caracteriza o substantivo gato. E dependendo da posição em que o adjetivo fica, ele pode mudar o sentido da frase. Por exemplo, Simone é uma nova mulher, quer dizer que ela é uma mulher renovada. E se eu digo Simone é uma mulher nova, eu quero dizer que ela é jovem. Então, se eu mudo a ordem do adjetivo, eu posso também mudar o sentido da frase. Por isso é sempre importante considerar a leitura da frase inteira, do contexto todo. Também vimos as locuções adjetivas, que é uma forma que utiliza uma preposição e um substantivo juntos para caracterizar algum substantivo. Então, por exemplo, objetos, que é o substantivo, qual a característica dele? Ser de decoração. E às vezes eu posso substituir essa locução adjetiva por um adjetivo simples, objetos decorativos. Porém, nem sempre essa substituição é possível. Esse caso aqui nos diz isso. Essa panela de barro é maravilhosa. Eu não consigo trocar a locução adjetiva de barro por nenhum adjetivo simples que dê o mesmo sentido original da frase. Eu não posso, por exemplo, falar essa panela barrenta, barrosa, né? Então, eu fico aqui com apenas a locução adjetiva mesmo, em alguns casos. E também vimos as classificações dos adjetivos em simples, quando ele é formado por uma palavra só, por exemplo, verde. Composto, quando é formado por duas, pelo menos, por exemplo, verde claro. Primitivo, quando o adjetivo é uma palavra original e não vem de nenhuma palavra, por exemplo, confortável. E derivado, quando ele vem de outra palavra, o nome já diz, né? Derivado, deriva, vem de outra coisa, de outra palavra. Então, desconfortável, que viria do adjetivo primitivo confortável. Muito bem. Também vimos os adjetivos pátrios. Como o nome já diz, os pátrios indicam a pátria, a nação de onde é aquela pessoa. Então, se a pessoa nasceu no Brasil, ela é brasileira. E também podemos juntar as pátrias formando adjetivos compostos. Por exemplo, greco-romano, pessoa ou elemento, né, presente aí que vem das duas nações ao mesmo tempo, greco-romano. E em alguns casos ainda podemos transformar o adjetivo em substantivo, pela mágica de acrescentar um artigo antes deste adjetivo.
tornando o adjetivo agora um substantivo. Então, os esforçados chegam longe. Aqui, eu adiciono o artigo os antes do adjetivo esforçados. E eu substituo o nome das pessoas que são esforçadas, né? Eu não disse Maurício, Bruna, Pedro, Luana. Eu disse os esforçados. Então, como o adjetivo se tornando aqui um substantivo graças ao artigo os, que o antecede. Então, além das classificações dos adjetivos que vimos na aula anterior, se preciso, volte lá para dar uma olhadinha. Também temos outras formas de classificar. Por exemplo, o adjetivo também pode variar em gênero, quer dizer masculino e feminino. Se ele for um adjetivo biforme, o nome já diz bi, quer dizer dois. Biforme, duas formas. Então, se o adjetivo for biforme, quer dizer que ele vai ter uma forma para o masculino e outra para o feminino diferente. Aqui, ó, ativo e ativa, homem mau, mulher má, homem judeu, mulher judia. Então, eu mudo o finalzinho da palavra de acordo com o gênero do meu substantivo. E se o substantivo for composto, então eu faço o quê? Eu mudo apenas a segunda palavra, ó. Então, moço norte-americano, moça norte-americana. Perceba que só mudou o americano para americana. O norte ficou igualzinho, ó. Mas lógico que temos uma exceçãozinha aqui, né? Então, por exemplo, se eu digo menino surdo mudo, se for uma menina, aí flexiono os dois, surda muda. E também temos os uniformes. Uni, também o nome já nos ajuda. Olha, uni quer dizer única forma. Então, mesmo que se refira a um homem ou a uma mulher, aquele adjetivo será escrito da mesma forma. Se eu disser o homem feliz chegou, a mulher feliz chegou. Igual, olha, feliz e feliz. Não existe felizo e feliza, né? Então, é feliz para ambos. O mesmo ocorre com esses outros exemplos. Pássaro frágil, ave frágil. O escritor ruim, a escritora ruim também. Igualzinho. Uniforme. E também, além do gênero, o adjetivo pode mudar para o plural, e aí que nós chamamos de número. O número, então, é aquilo responsável por flexionar o adjetivo, também substantivo, outras palavras, de singular para plural. Veja bem, normalmente nós só acrescentamos um S, né? Como já fazemos normalmente com até substantivos e outras palavras. Aqui, por exemplo, olha, dia nublado. E se fossem 2 dias, dias nublados. Copo vazio, copos vazios. Só acrescento S, sem mistério nenhum. E tem aí alguns casos especiais, mas nada de muito diferente do que você já usa no dia a dia, na fala, inclusive. Então, por exemplo, se eu digo uma palavra que termina em M, eu troco esse M por NS. Então, por exemplo, serviço bom, serviços bons, troco por NS e pronto, está feito plural. E se terminar em ão ou an, só acrescento S, olha, menino órfão, meninos órfãos, só acrescentei o S. Homem cristão, homens cristãos. Mulher sã, mulheres sãs. E se terminar em S, R ou Z? Aí eu acrescento o ES. Então, homem trabalhador, homens trabalhadores. Burguês, burgueses. Feliz, felizes. Também sem mistério nenhum. E se terminar em ao, el, all?
troco o L por is. Então, olha, coisa normal, coisas normais. Coisa cruel, coisas cruéis. Mongol, mongóis. Pronto. E aqui que temos apenas uma diferença especial. Se terminar em il e l, né? E a palavra for oxítona, lembrando aqui que oxi quer dizer a última sílaba é a tônica. Então, oxítona, a última é a tônica, quer dizer, a forte da palavra. Por exemplo, na palavra viril, eu falo viril e não viril. Por isso, viril é oxítona, porque a última sílaba, que é o ril, é a mais forte da palavra. Juvenil, o juvenil, também o nil, é a mais forte. Eu falo juvenil e não juvenil. Então, elas são oxítonas. E nesse caso, o que eu faço? Troco por is. Então, viril, troco o il por viris. Juvenil, juvenis. Estudantil, estudantis. E assim vai. E se não for a última sílaba mais forte? Aí eu vou ter uma paroxítona, quer dizer, antes da última, paroxi, antes da última, é a tônica, é a forte. Então, aí, em vez de trocar por is, eu troco por eis. Olha só, prova difícil, provas difíceis, que não é para você que está estudando. No seu caso, seria fácil ou fáceis. E frágil e frágeis, né? Então, eu digo difícil, o fi é que é forte, olha, não é mais o il. Se fosse o il, seria difícil, e eu não falo difícil, eu falo difícil. Mesma coisa embaixo, olha, eu não falo frágil, eu falo frágil. Então, elas são paroxítonas porque não é a última sílaba a forte, e sim a antes da última, a frá e a fi. Muito bem. Caso os adjetivos sejam compostos, funciona assim. Se forem dois adjetivos, só o segundo vai para o plural. Então, vestido azul claro. Vestidos azul claros. Só o claros que vai, o azul fica no singular. E se acabar, mesma coisa aqui embaixo, ó. Então, se tiver aqui, ó, aqui embaixo temos novos exemplos. Olhos castanho claros. Só o claros vai para o plural. Peles castanho claras, problemas sul-americanos e assim vai. E se eu tiver, por exemplo, um adjetivo que é formado por um adjetivo composto formado por um adjetivo e um substantivo, como aqui neste caso aqui de cima da cortina, veja, cortina verde, folha. Folha não é um adjetivo, folha é um substantivo, que é o nome de um elemento. Então, eu fico assim, cortinas verde, folha. Não vai o folha para o plural. Por quê? Porque ele é um substantivo e não um adjetivo, né? Então, em resumo, se eu tenho dois adjetivos, o segundo vai para o plural. Se eu tenho um adjetivo com um substantivo, nada muda, ninguém vai para o plural, certo? Mas temos aquelas exceçõezinhas básicas. Vamos ver aqui quais são as exceções importantes. Se a palavra for surdo-mudo, fica então surdos-mudos. E se tiver aquele cor de alguma coisa, fica tudo no singular. Então, vestidos cor-de-rosa. Um vestido cor-de-rosa, dois vestidos cor-de-rosa. Eu não vou colocar cores das rosas. É só cor-de-rosa mesmo. E assim a vida ficará mais cor-de-rosa. E número 3, os adjetivos referentes à cor em que a segunda palavra é um substantivo também ficam invariáveis, que é o que nós vimos ali atrás. Ó, amarelo, ouro. Tecidos, amarelo, ouro. O ouro é o nome também de um mineral. Então, ele é um substantivo.
Mesma coisa que vimos ali atrás no exemplo da folha. Então fica tecidos amarelo ouro e não amarelos ouros, certo? Tudo no singular, mesmo que seja mais de um tecido. E os adjetivos azul marinho e azul celeste, apesar de marinho e celeste serem adjetivos, esses também não vão ficar no plural, vão ficar no singular sem variar. Quando falamos invariável, quer dizer que não muda, que fica de um jeito fixo, estando no plural ou no singular. Então, olha, blusa azul marinho, blusas azul marinho também. Eu não pus azul marinhos ou azul marinha, não. Eu deixo assim como estava originalmente. Seda azul celeste, sedas azul celeste também. E você sabia que o nome das cores, quando vem de substantivos, ou seja, nomes de plantas, frutas e tal, elas não vão para o plural? Por exemplo, aqui ó, laranja, a rosa, que é o nome de uma flor, vinho, o nome da bebida, cinza, né, que são os vestígios, e limão, o nome de uma fruta. Nesse caso, a gente não põe no plural, olha só. Roupas verde oliva, né, oliva da oliveira. Então, também temos blusas verdes. E se forem laranja? Aí seria blusas laranja, porque ó, laranja é a fruta. E camisas azuis. Só que se for rosa, vai ficar camisas rosa. Olha a rosa aqui, que é o nome da flor, certo? Então, se forem nomes originalmente de substantivos de frutas, flores, substâncias, a gente não coloca no plural. E também podem flexionar quanto ao grau. Posso comparar uma coisa com a outra, por exemplo, dizendo que ela é maior, igual ou menor. Veja, este rapaz é mais lindo do que esse. Comparei dois elementos. E um é mais que o outro, por isso superioridade. Ou eles podem ser iguais. Este rapaz é tão lindo quanto este, os dois são iguais. Ou inferioridade, ele é menos lindo do que esse, né? E se for um superlativo relativo? Esse relativo significa um em relação a um grupo. Então, o comparativo de cima, você só compara dois elementos individualmente, ó, este rapaz com aquele. E no superlativo relativo, eu comparo um com um grupo de rapazes. Então, ó, este rapaz é menos lindo daqui. Ou se for superioridade, este rapaz é o mais lindo daqui, ou seja, o mais dentro do grupo de rapazes. E se eu não comparar com nada, também posso fazer isso. Aí se chama superlativo absoluto sintético ou superlativo absoluto analítico. Se for sintético, eu uso uma palavra só, lindíssimo, para intensificar o quão lindo este rapaz é. E se for analítico, eu utilizo duas palavras. Então, este rapaz é muito lindo, que é a mesma coisa que lindíssimo, só que lindíssimo é a forma sintética resumida e analítico é a forma composta, muito lindo. Mas ambos querem dizer a mesma coisa e não comparam nada com ninguém, só está intensificando o quão lindo este rapaz é. Casos especiais aqui, olha, de palavras como bom, mal, grande, pequeno, que não flexionam iguais os outros adjetivos. Então, se eu digo, por exemplo, ó, este sorvete é melhor do que aquele e não mais bom. Ou este sorvete é pior do que aquele. Ou o sorvete é maior ou menor, né? Não mais grande ou menos grande, enfim. E se for absoluto, né? Como nós falamos ali do homem lindíssimo. Aí, nesse caso, em vez de eu falar
eu posso utilizar, por exemplo, olha, grau absoluto aqui, ó. Este sorvete de baunilha é ótimo, quer dizer que ele é muito bom. Não estou comparando com nenhum outro, estou falando só dele. Ou este sorvete é péssimo, estou falando mal só dele. Ou este é o tamanho máximo do sorvete, tamanho mínimo. Eu não estou comparando com nada. Mas eu posso comparar também ao superlativo relativo, ou seja, o superlativo em relação a um grupo. Olha, este sorvete é o melhor de todos, ou seja, um sorvete comparado com um grupo de sorvetes. Ou este sorvete é o pior, o maior, o menor e assim vai. O único jeito que eu posso utilizar o termo mais grande, veja aqui embaixo, ó, quando eu comparo duas características do mesmo elemento. Então, aquela construção é mais grande do que segura. Eu estou comparando o tamanho com a segurança do mesmo elemento. E nos casos aqui de cima, eu estou comparando dois elementos diferentes, um sorvete com o outro, ó, maior que este, melhor que aquele. E no caso de baixo, não. Aqui embaixo eu estou falando de duas características do mesmo ser. Então, aquela construção é mais grande do que segura. Não posso falar é maior do que segura, né? Nem dá aqui, não faz nem sentido. Então, estou comparando o tamanho com segurança do mesmo elemento. Aí eu posso escrever assim, mas tem um sentido diferente. Ele não é um sentido de comparar dois elementos, e sim um elemento só. Estou falando só da construção, sozinha. Desejo, então, caso você prefira que dá uma revisada nos conceitos básicos do adjetivo, volta um pouco na nossa aula 1, parte 1 dos adjetivos, para que você possa reforçar os seus estudos e aprimorar os seus conhecimentos. Então, muito obrigada e bons estudos a todos. Até logo!